lista de dispensa do Juventude. Não, mas se aparecer proposta, pode ser que o clube tenha a liberação, né, do jogador sem ter uma compensação financeira ou algo nesse sentido. Até porque, né, se você for ver o contrato dele, vai só até agora no final do ano, né? Então vai até o dia 31 de dezembro, deixa eu só recarregar o site aqui para vocês, 31 de dezembro com o Juventude. Ele que, se você pega os números gerais, não são números ruins, né? São 13 gols em 50 jogos. Para um atacante é uma média baixa. Só que vai lembrar, para o objetivo principal do Juventude, que é a Série A, esse ano em 8 jogos, só uma assistência, não marcou gols. E no ano passado também, só 3 gols em 24 partidas. Então, realmente, para a primeira divisão, eu não sei se o Gilberto está toda nessa fase boa, não. Tanto que pelo Cruzeiro, né, que é o time que eu torço, acompanhei em 2023, estava muito ruim, já dava esse sinal de que não estava mais naquela mesma condição física dele na época de São Paulo e principalmente do Bahia. Então, se você pega aqui, ó, ele somou em 48 jogos na Série A, ele só marcou 6 gols, né? São números muito ruins. Se você pega pelo Bahia aqui, por exemplo, em 2019, ele marcou 29 gols no ano, 2021, 26, sendo que na Série A em 2021 ele marcou quantos gols? Vamos ver aqui, 2021, que aí caiu bastante de rendimento, né? Para falar bem a verdade. Ó, 2021, 17 gols em 44 jogos. 2019 também, 14 gols em 32 partidas. Enfim, eu não acho que é mais aquele mesmo Gilberto. Mas para uma Série B, eu acho que seria sensacional. Pro lugar do Viseu e tudo mais, o Remo tem sofrido bastante com essa função, né, de centroavante. Então acho que se for para contratar um cara, e é melhor você fazer isso e resolver, né, todos os seus problemas, acho que o Gilberto com certeza entregaria isso. Pode deixar a sua opinião se você concorda comigo ou não. Tá aqui o mapa de movimentação dele, no ano passado que temos um pouco mais, né, muito mais centralizado, mas é um jogador que não fica só na frente, né, volta um pouco para receber. Os melhores momentos dele aqui no Bahia também, 2021, 2019 e 2020, né, foi uma temporada realmente muito boa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Gilberto. Aceitaria, né, a contratação, visto que ele seria, sem dúvidas, a principal contratação e o mais caro da atual temporada. Só antes, recado rápido aqui, ó, Foot Fanatics com várias opções de camisas do Remo desse ano, da atual temporada, tá aqui 299. Pelo link aqui embaixo na descrição você tem um desconto e à vista no Pix também, né? Você pode colocar aqui sua personalização, Gustavo, mais R$15, né, seu nome, e camisa 8, 10, enfim, fica 334 tudo. Mas você ainda tem desconto à vista, tem cashback, pelo link aqui embaixo tem desconto. Basta você abrir o site, vem aqui, pesquisa, ó, Remo, e vai encontrar diversas opções, camisas desse ano, camisa 1, 2, bonés, enfim, tem várias opções aqui interessantes também para vocês. O link vai estar aqui embaixo, então, na descrição. Bom, vamos falar sobre essa história envolvendo o Ganso, né? Que lembrando, não é algo oficial, o Remo procurou ele ou algo assim, muito mais pela torcida que tem comentado sobre o jogador, que é paraense e já passou na base do rival, mas não tem uma identificação em si com o Paysandu ou algo nesse sentido, né? Então não seria um problema. O ponto não é esse. Tem contrato muito perto do fim, só até dezembro desse ano, ou seja, agora ele já pode assinar um pré-contrato para o ano que vem. É claro, não estou falando num cenário de, o Remo vai, sobe de volta para a Série A e tenta contratar o Ganso. Muito mais viável, né? Porque ele é paraense, está na primeira divisão, pode pagar um salário próximo do que ele ganha hoje? Talvez. Mas não é esse o cenário. Estou pensando agora para o meio do ano. Ele nessa atual temporada só 13 partidas. Lembrando, diferentemente do Gilberto, né? Ele também, igualmente o Gilberto, ele já fez 7 jogos. A partir de 7 não pode mais defender o do clube na Série A. Então, se um outro time quiser ele, o Grêmio, por exemplo, quiser a contratação dele, não tem como. O Vitória, o Cruzeiro, enfim, o Vasco, não tem como porque ele já tem o limite estabelecido. Eu acho que é um jogador que está na lista de dispensa do Fluminense. Acho que até pela identificação que ele tem com a torcida, eu acho muito mais provável ele ficar esse resto de temporada e sair no final do ano. Mesmo com o Renato Gaúcho, ele jogou algumas partidas como titular, mas ainda assim, antes do Mundial, né, em jogos no dia a dia, vamos colocar assim, estadual, e aí para o Campeonato Brasileiro, ele entra faltando alguns minutos, até com uma certa frequência. No ano passado, 51 partidas, 4 gols e 10 assistências, mesmos números em 2023. 2022 foi o ano com mais participações em gols, foram 18, 57 jogos, 9 gols e mais 9 assistências. Eu acho um bom jogador. E mesmo com 35 anos, não dá nenhum sinal de que está perto de aposentar ou algo assim, né? Eu acho que é muito mais uma opção para o ano que vem, para falar a verdade, do que para imaginar ele nesse meio, né, da temporada. Tá aqui o mapa de movimentação, um jogador que abre muito nas pontas, até no jogo aqui no Mundial dele também. Eu fiquei surpreso, né? Pensava que ele ficava muito mais centralizado, mas não, ele cai muito pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Tem uma movimentação muito melhor do que eu imaginava, né? Você pega aqui o mapa dele também. Às vezes quando você pensa no Ganso, você pensa que ele estaria só nessa mapa aqui, né, de calor, muito pelo meio, mas não é.
o que ele tem feito nos últimos anos pelo Fluminense e que tem construído uma história interessante, né? Ganhou aí a Libertadores e tal, foi uma peça importante do Fernando Diniz e que não tem problema em ser um reserva, isso é interessante, porque tem alguns jogadores, ainda mais o Ganso, né, que tem uma grande história, era uma grande promessa realmente, né, se você for analisar, era para ser ele e o Neymar, né, os maiores da seleção, no mínimo uma carreira igual o Felipe Coutinho, mas não passou nem perto. E ainda assim, nos momentos que ele teve que ser titular, nos momentos que foi para ser reserva no Fluminense, foi tranquilo também, nunca teve problema, saindo brigando com a torcida, deixando o clube, né, depois de alguns meses, não foi o que aconteceu, e já está indo para a 7ª temporada e quase 300 jogos pelo Fluminense. Acho uma boa opção, ficaria de olho, né? Se pintar uma oportunidade para esse meio do ano, talvez, mas eu acho que pelo salário dele, que eu pesquisei que era quase 350, 450 mil no Fluminense, eu acho difícil ele abrir mão disso para ir para a Série B e receber metade. Espera pelo menos até o final do ano, fecha o ciclo e tem uma despedida interessante. O Remo eu acho que é um forte candidato para subir, por que não imaginar aí o Henrique Ganso, né, o Paulo Henrique Ganso aí na próxima temporada numa Série A, sem dúvidas um camisa 10 de peso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E além do Gilberto, muita gente pergunta também do Léo Gamalho. Eu acho uma opção até mais viável desses três, tá? No Mirassol ele não jogou ainda na Série A, teve problemas físicos e opção do técnico. Então, essa a situação dele até o momento. Ele pode defender. Para cá, muita coisa mudou. Ele passou pelo Fênix FC, na primeira divisão uruguaia, um time pequeno. Aí depois ele chega no Atlético San Luis, lá do México, já um clube um pouquinho maior, e no Nacional do Peñarol em 2022, onde teve sim uma boa passagem. Jogador que é natural do Rio de Janeiro. No Nacional naquele ano ele foi um titular absoluto, né? Dos 52 jogos que ele fez, todos eles na condição de titular, né? Pelo Nacional. E o cara acabou se mudando justamente para o maior rival, né? O Peñarol, na primeira divisão também uruguaia, a partir de 2023. Sobre as principais características de jogo. Um zagueiro muito alto, tem 1,89 m de altura. Se fosse para fazer uma comparação, é um jogador semelhante, por exemplo, ao Klaus, né, na zaga. O zagueirão alto, mais ali no jogo físico. Eu já assisti um jogo do Léo Coelho, inclusive presencialmente, né? Foi um jogo Peñarol e Cerro do Uruguai, lá em 2023, quando eu estava em Montevideo. Eu não gostei muito não, tá? Achei um zagueiro muito lento, meio paradão. Claro, apenas uma impressão de um único jogo. No enredo geral, é um zagueiro que sabe se posicionar bem, tá? Mas precisa estar bem fisicamente também para contribuir. Nessa temporada, ele realizou 24 jogos pelo Nacional, sendo 21 deles na condição de titular. Na reta final, por exemplo, perdeu um pouco de espaço, tanto é que na final, né, contra o Nacional, ele acabou participando dos 15 minutos finais na prorrogação. Peñarol que fez 30 jogos apenas no ano, olha a diferença, né? 30 jogos até agora, sendo que o Léo Coelho participou em 24 deles. Então é sim um nome útil, é um zagueiro que existiu um interesse, tá? Em uma continuidade, algo que não acabou acontecendo. Acho que é sim um excelente reforço para o Remo na Série B. Um clube, inclusive da Série A, que estava procurando um jogador, era o Sport, né, na primeira divisão. Agora falando sobre outro acertado, o lateral direito Nathan Santos, para mim outra excelente contratação do clube do Remo. Se conseguir recuperar-se fisicamente, moralmente, é um baita lateral direito. Revelado pelo Vasco da Gama, eu lembro mais do Nathan no Boa Vista de Portugal, onde fez um bom campeonato português em 2022. Foram no total naquele ano pelo Boa Vista 34 jogos, um gol marcado e 2 assistências. Acabou que foi até especulado naquela época no Atlético Paranaense, fechou com o Santos em 2022, mas foi um reserva naquela Série A. 2023 também ele continuou no Santos, sendo um reserva até a metade do ano, quando novamente retorna ao futebol português pelo Famalicão, onde aí sim conseguiu jogar mais vezes. Foram 29 aparições naquele momento. Ele chega no Internacional na metade do ano passado, faz apenas um jogo, né? Fica ali no banco de reservas, teve algumas pequenas contusões, e neste ano de 2025, novamente, apenas 3 jogos, sendo que vinha ficando no banco de reservas também e não saindo de lá. A última atuação do jogador foi no dia 26 de abril, contra o Juventude, ainda na disputa do Campeonato Brasileiro. Então, um jogador que perdeu muito espaço, sumiu do time, mas tem muito potencial, só 23 anos de idade, bom tecnicamente falando, tem contrato ainda em definitivo no Santos, né, até o final de 2026 e será emprestado ao Leão até o final desta Série B do Campeonato Brasileiro. Acho sim uma boa contratação, para mim o Nathan é um lateral que tem um bom apoio, bem fisicamente,
vai ajudar bastante. Ele é forte, tem 1,83 m de altura, é destro. Em relação à parte ofensiva, já teve alguns momentos mais, digamos, ofensivos. Nas últimas aparições que ele teve na Série A, era um lateral direito um pouco mais cadenciado, mais defensivo, mas é um jogador que tem boa velocidade. Acredito que adaptando, por exemplo, a característica de jogo do Antônio Oliveira, vai dar sim certo. Completando o nosso vídeo, quero falar sobre uma opção no mercado da bola, um jogador que está, digamos, encostado lá no Ceará e para mim seria uma excelente opção para o Remo nesta Série B, que é o meio atacante Rômulo. Você lembra dele? Ex-Palmeiras, Novo Horizontino. A informação que a gente tem é o seguinte, foi confirmada pelo perfil Central Rony Rusch no Twitter, apesar do nome de brincadeira. É uma página que traz notícias, estatísticas, algumas brincadeiras também, garantindo o seguinte: ele está sem espaço lá no Ceará e o meia pode ser emprestado novamente pelo Palmeiras. Clubes na Série B, como o Atlético Paranaense, o Goiás e o Coritiba, demonstraram interesse no jogador. Então, assim, é um jogador que estaria disposto, por exemplo, a retornar à Série B, onde ele fez uma baita campanha pelo Novo Horizontino em 2023. Foi comprado em definitivo pelo Palmeiras no ano passado, na metade do ano, por 6 milhões de reais. Só que acabou não jogando, ficando no banco de reservas. E no Ceará segue a mesma história. São 20 partidas até agora, pelo Vozão, sendo 8 delas na Série A, todos saindo do banco de reservas. Não apareceu aí nos últimos 2 jogos também, né, contra o Sport e também o Fortaleza. É um meia que pode ser sim reemprestado. O salário mais ou menos de 200 mil reais mensais era o que recebia no Palmeiras. O Ceará paga 100% do valor deste jogador, né, ainda emprestado pelo Palmeiras, onde tem contrato até o final de 2028. Seria a minha sugestão, um nome assim muito acima da média para a Série B. Aqui está o mapa de movimentação do Rômulo na Série A que ele fez em 2023 pela Série B, né, que ele fez pelo Novo Horizontino, atuando como um meia central. Em 2022 também um mapa semelhante naquela secundona. Na Série A até agora, as partidas que ele jogou também pelo Ceará, fazendo a função de um meia central, mas também pode atuar como um meia esquerdo. Para mim seria uma excelente escolha para qualquer clube nesta Série B. O Sport foi outro clube interessado na sua contratação lá no começo do ano. Lembrando que essa janela ela fica aberta até o dia 2 de setembro. Tá? Outro jogador também, e esse que está em baixa na Série B, para mim seria um bom reforço para o Remo, é o Shailon, tá? Meio atacante do Atlético. Sempre foi um bom jogador, mas parece um pouco desmotivado lá no Dragão. São 22 jogos nessa temporada, sendo 17 deles como titular, 2 gols marcados e 2 assistências. É um meio atacante que também pode jogar ali como um meia pela esquerda, tá? Aqui está o mapa de movimentação do Shailon nesta Série B. E na Série A do ano passado também, jogador que inclusive, apesar do rebaixamento, teve uma boa nota média de 6,94, marcando 2 gols e 2 assistências na Série A. Já conseguiu acesso, né, pelo próprio Atlético em 2023.